Como funciona uma mentoria na prática? É exatamente essa pergunta que eu vou responder até o final desse vídeo, então fica aqui comigo que eu te garanto que vai valer a pena. Se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Rômulo Bandeira, eu sou mentor de experts e empresários que querem usar o digital para construir mais presença, mais autoridade e mais receita. Se esse é o seu caso, então fica aqui que com certeza tem muito conteúdo útil aí para te ajudar. E aí, indo direto então para a pergunta que é, beleza, como que funciona uma mentoria na prática? A primeira coisa que eu vou te falar é que mentoria é um produto muito mais sobre velocidade do que sobre conhecimento. E por que eu começo por aqui? Porque a grande maioria esmagadora dos profissionais que vão começar uma mentoria começam pelo lugar errado, que é estruturar o conteúdo. Aí eu vou sentar aqui, pegar um papel, abrir um mapa mental e definir todo o conteúdo que eu quero passar para o meu mentorado. Só que você vai lembrar do Rômulo falando que mentoria é muito mais sobre velocidade do que sobre conhecimento. Isso implica dizer que o teu mentorado está num lugar ali que ele tem um objetivo, ele quer chegar nesse objetivo, mas ele não consegue sozinho. E muitas vezes ele não consegue sozinho, não é por falta de conhecimento, é porque ele está com a cabeça cheia, ele está imerso ali em barulho, porque tem muito conhecimento sendo difundido na internet. Ele entra no Instagram, tem um monte de gente falando, ele entra no YouTube, tem um monte de gente falando, ele entra no Google, tem um monte de coisa falando. Então, às vezes não está faltando conhecimento, está faltando só organizar a cabeça dele ali, meio que num passo a passo. E quando você vai por esse caminho de meio que querer ensinar tudo o que você sabe, o caminho provável é você entregar muito mais conhecimento do que essa pessoa já tem acumulado ali na mente, e ao invés de acelerar o caminho dela, ela travar. Quando você vira essa chave e entende que, cara, mentoria é sobre velocidade, ou seja, é sobre eu ajudar o meu cliente, o meu mentorado, a chegar nesse objetivo mais rápido. Então você não precisa ensinar tudo o que você sabe. Pelo contrário, você vai ensinar o mínimo possível. Você vai ensinar, e pega essa sacada, você vai ensinar somente o que ele precisa para chegar no resultado. Vou falar de novo. Você vai ensinar somente o que ele precisa para chegar no resultado. Ah, Rômulo, mas eu sei de muito mais coisa que ele poderia aprender, que ele poderia fazer, que ele poderia executar. Beleza, mas ele não está precisando disso agora. Então a primeira coisa é essa, de você entender que mentoria é sobre velocidade, você não vai ensinar tudo o que você sabe, somente o que o mentorado precisa para chegar no resultado. E aí, pegando isso como premissa, olha o Bentinho aparecendo ali, ó, no cantinho do meu vídeo, mas pegando isso como premissa, a gente já vai matar de cara um dos formatos que o mercado mais trabalha, mas que ao mesmo tempo é um dos piores formatos para você fazer uma mentoria na prática, que é um formato de encontros ao vivo, onde cada encontro é uma aula de um tema. Por que esse é um dos formatos que o mercado mais faz e ao mesmo tempo ele é um dos piores? Porque primeiro ele é o mais fácil de fazer, por isso que a maioria, né, acaba fazendo esse formato. É mais fácil por quê? Porque você marca ali uma aula por semana, toda semana você prepara um material, você entra ao vivo, entrega uma aula, dá o teu show ali de 1 hora e meia, 2 horas, e acabou, né? É fácil de entregar. Só que por que ele é o pior dos formatos? Porque se eu acabei de entender uma premissa básica de que a pessoa não está precisando de conhecimento, o que naturalmente acontece quando você entrega a mentoria nesse formato? Você tem um encontro ali por semana, o teu mentorado vai, ele assiste uma aula de 1 hora e meia, 2 horas, ele sai cheio de anotação no papel, ele comenta lá, cara, essa aula foi foda, explodiu minha cabeça, muito bom, anotei um monte de coisa. Só que o que ele faz depois desse encontro? Nada. Nada. Ele não executa nada. E o pior, ele tem uma semana para executar todas essas ideias que explodiram a cabeça dele. Provavelmente ele não vai ter tempo de implementar tudo. E na próxima semana o que vai acontecer? Tem outra aula. Tem mais 1 hora e meia, tem mais 2 horas ali de muita ideia, explodir a cabeça, anotação e papapá. Mais uma semana para ele executar, não vai executar quase nada. E aí você já entendeu, né, que o que vai acontecer é que toda semana ele tem uma aula que explode a cabeça dele, ele sai cheio de anotação, mas ele executa pouco ou quase nada. E esse é o problema desse formato. Tem muito conhecimento, tem muita anotação, só que tem pouca execução. E, consequentemente, pouca execução gera pouco ou nenhum resultado. Aí esse mentorado não chega no resultado que queria, e a culpa vai ser de quem? Vai ser tua, né? Ah, eu entrei na mentoria do fulano, da fulana, assisti todas as aulas, participei de tudo, não cheguei no resultado. Então esse é um formato que não vai priorizar o resultado do teu mentorado, por isso que é um formato que eu não
Recomendo. E aí, pegando esse gancho, eu vou emendar um segundo formato que eu não recomendo e que também, infelizmente, é um formato muito comum no mercado, que é um mercado de mentoria em massa. O que eu quero dizer com isso? Aquela mentoria que bota um monte de gente para dentro de um grupo ali, né, no WhatsApp, faz esses encontros no Zoom e as pessoas ficam simplesmente jogadas lá dentro sem nenhuma atenção, não tem acesso direto ao mentor. E se a gente entendeu que o que está faltando para a pessoa não é conhecimento, está faltando um direcionamento ali mais direto para ela mesma, de entender o caso dela, de direcionar para o caso dela, de traçar meio que um plano de ação, ela está precisando ser assistida. Se você joga as pessoas meio que num grupo, né, dentro de um bolo, elas vão continuar mais perdidas do que elas entraram. E esse, infelizmente, é um relato que eu, Rômulo, escuto muito. Escuto muitas pessoas que vêm para a minha mentoria, vindas de outros grupos de mentorias, onde o mentor faz isso, coloca muita gente dentro do grupo, a pessoa meio que fica solta, ela não tem nenhum tipo de atenção e continua perdida, né? E aí, quando ela encontra alguém que realmente dá atenção, que entende o caso dela, que traça plano de ação, ela acaba se encontrando e, infelizmente, como eu falei, né? Isso é muito comum no mercado, então é um formato que eu também não recomendo que você faça. E tem um terceiro formato que eu também não recomendo que você faça, mas esse com um asterisco, tá? Que é o formato de mentoria individual, onde você trabalha diretamente com um mentorado apenas. E por que eu não recomendo e por que tem asterisco para isso, tá? Eu não recomendo porque no médio e longo prazo, a mentoria individual acaba não tendo poder de escala, porque imagina que tu fecha com um mentorado individual e isso compromete um horário da tua agenda semanal. Fecha um segundo, quebra mais um horário. Fecha um terceiro, quebra mais um horário. Então, em algum momento, tu não tem mais horário. A tua semana vai estar completamente consumida por reuniões individuais com mentorados, não vai sobrar mais tanto tempo para outras coisas do teu negócio ou para as coisas que você faz, né, para viver, enfim. Então acaba que é um formato que, apesar de ser muito bom pro mentorado, ter a tua atenção, né, de forma individualizada, ele não te dá poder de escala no médio e no longo prazo, e é por isso que eu coloco um asterisco, porque aqui eu tô olhando pro médio e pro longo prazo, ou seja, num começo, para os teus primeiros clientes de mentoria, tudo bem, é até bacana fazer individual porque você vai fechar com as primeiras pessoas, vai ter uma atenção mais direta com elas, vai ser mais fácil delas terem o resultado que elas estão buscando, vai ser mais fácil para você conseguir validar a tua metodologia, no final das contas, porque está mais perto. Então, repito, é um formato que no começo roda bem até, mas pensando no médio, no longo prazo, na escala de mentoria, já não vai rolar muito porque ele vai consumir toda a tua agenda. E aí, dito tudo isso, qual que é o formato que eu recomendo na prática que você adote, tanto pensando em você enquanto mentor, enquanto mentora, na tua experiência de entrega, quanto pensando no teu cliente, na experiência dele como consumidor desse produto, né? Um formato que eu chamo de formato híbrido, onde você dá atenção para cada mentorado, você tem alguma agenda ali individual com ele, mas a maior parte da agenda é uma agenda em grupo. Rômulo, como que funciona isso na prática para eu entender? Vou te falar. Eu quebro a entrega dessa mentoria na prática em 3 fases. A primeira fase é uma fase de diagnóstico com o teu mentorado, onde você vai basicamente sentar com esse mentorado, vai ouvir o caso dele, vai entender o caso dele, seja dele, do negócio, enfim, né, dependendo aí do objetivo da tua mentoria. E o objetivo aqui é literalmente entender e traçar um plano de ação. Porque lembra que eu falei, as pessoas buscam mentoria porque elas estão perdidas. Não é porque elas não têm conhecimento ou porque não sabem o que fazer, né? Elas até sabem às vezes o que fazer, mas falta ali um como, uma chegadinha, um passo a passo, entendendo, né, as particularidades de cada pessoa. Então, a primeira fase é para você realmente sentar, entender a pessoa, montar esse diagnóstico e traçar um plano de ação. E é interessante que isso seja feito de forma individual, mesmo que a sua mentoria seja em grupo. Eu, Rômulo, até hoje, tenho dentro da mentoria de grupo, inclusive, essa sessão individual para entender meu mentorado e traçar o plano de ação dele. Aí sim, com o plano de ação traçado, eu venho para uma segunda fase, que é a fase de implementação, de fato, onde a pessoa vai basicamente pegar aquele plano que você traçou e vai começar a implementar o plano inteiro. E como que você vai fornecer para ela as ferramentas, né, e o suporte que ela precisa para implementar esse plano? Primeiro, eu sugiro que você tenha trilhas de conteúdo gravadas, de forma que a pessoa assista somente o que ela precisa para executar o próximo passo. Vou dar um exemplo prático dentro da minha mentoria. O meu mentorado geralmente tem como primeiro passo estruturar muito bem quem é o cliente ideal dele,
para depois, a partir desse cliente ideal, montar o escopo da mentoria dele, o que ele vai entregar de fato nessa mentoria. Então eu tenho 2 aulas gravadas, eu tenho uma aula explicando como que ele define esse cliente ideal e eu tenho uma aula explicando como que ele estrutura o escopo da mentoria. Então dentro do plano de ação dele, ele vai acessar essa aula, vai executar o exercício que eu ensino lá dentro e vai me trazer para a gente discutir. Batemos o cliente ideal, ele assiste a aula de estrutura de mentoria, vai estruturar dele dentro do formato que eu recomendo e vai me trazer para a gente discutir. Então eu forneço o material gravado para a pessoa assistir, executar o que precisa e me trazer para a gente discutir. Então esse é um primeiro entregável, né, digamos assim, dentro da mentoria, que é você ter trilhas de conteúdo e direcionamentos gravados para a pessoa conseguir assistir na hora que ela precisa. Né? Porque lembra do que eu falei de aula ao vivo. Imagina que eu tenho 5 mentorados. 2 deles precisam, nesse momento, definir quem é o cliente ideal. Mas os outros 3 já têm cliente ideal definido, já têm programa de mentoria, eles precisam agora de funis de vendas. Se eu faço a agenda ao vivo e a aula dessa semana é sobre cliente ideal, vai ser excelente para os 2 que precisam. Mas veja que os outros 3 não precisam disso agora, né? Eles precisam de algo que está mais lá na frente. Então, quando eu amarro em encontros ao vivo de aula, eu acabo priorizando quem está precisando daquilo agora, mas quem não está precisando daquilo agora não vai tirar muito proveito, né? Por isso que eu falo que o ideal é ter tudo gravado, para que a pessoa assista só o que ela precisa nesse momento. E o que ela não precisa não vai assistir agora, né? Quando chegar a hora, ela entra lá e assiste. E aí, quando eu tenho isso gravado para a pessoa assistir, acaba que os encontros de mentoria deixam de ser encontro de aula e passam a ser encontros de discussão. Eu chamo de hot seats, né? São encontros meio que de folha em branco, como a gente chama, onde eu não levo um tema, eu não levo uma aula. Eu simplesmente entro no Zoom, os meus mentorados entram também no Zoom e cada um tem o seu espaço para abrir a câmera, abrir o microfone e me falar como que está a execução. Ou seja, eles vão falar o que foi feito do plano de ação, o que funcionou, o que não funcionou, se travou em algum canto, compartilhar a tela, e viram encontros realmente de discussão para análise do plano e direcionamento de próximos passos. Aí a pessoa terminou, fecha o microfone dela, a próxima abre o microfone, ela traz os pontos, a gente discute, e é bacana porque uns vão ouvindo ali os pontos dos outros, e acaba que quando você responde a dúvida de um, na maioria das vezes, essa dúvida também era dúvida do outro. E acaba que você vai atendendo ali todo mundo junto e todo mundo vai crescendo junto a partir, né, desse jogo de pergunta, resposta, dúvida, direcionamento, enfim. Então esse é um segundo entregável, além da área de membros com conteúdo gravado, eu tenho o entregável também de encontros ao vivo que não são de aula, mas são ali de debate, de direcionamento. E no dia a dia também vão surgir dúvidas de execução naturalmente. E aí entra um terceiro entregável da prática e de mentoria, que é o suporte no WhatsApp. Então, para mentoria em grupo, eu recomendo que tenha um grupo no WhatsApp e o WhatsApp mesmo, tá? Porque o WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo, né, o brasileiro usa no dia a dia ali várias vezes por dia, inclusive. Eu não recomendo, por exemplo, Telegram, que é uma coisa que pouca gente aderiu, né? O WhatsApp resolve 100%. Então, grupo no WhatsApp, grupo esse aberto, para que os mentorados possam falar a todo momento. Que você entre ali 1, 2, 3 vezes por dia para ver o que a turma está falando, para responder as dúvidas, para direcionar, porque uma coisa que eu bato muito com a minha turma é que mentoria não é uma coisa só de encontros, né? A mentoria não acontece só nos encontros, a mentoria acontece no dia a dia, porque as pessoas estão executando as coisas no dia a dia e elas têm dúvida no dia a dia, né? Então é bacana que no dia a dia elas também possam te acessar para você ir tirando dúvida. E se você pluga isso de eu tenho trilhas gravadas para as pessoas assistirem, eu tenho ali os encontros para a gente ter, né, esse debate, esse direcionamento. E eu tenho grupo no WhatsApp para que no dia a dia elas também possam me acessar. Eu tenho os 3 entregáveis ali básicos que são chave para uma mentoria funcionar na prática. E aí eu fecho então a terceira fase da entrega da mentoria na prática, que é a análise e celebração de resultados. Então no final do ciclo da mentoria, seja esse ciclo de 2 meses, 3 meses, 6 meses, né, conforme você organizou, é bacana você sentar com os mentorados, seja em grupo ali com um grupo pequeno, seja sentar individualmente para vocês analisarem o que foi feito e principalmente vocês celebrarem juntos o resultado que aquele mentorado colheu, que é uma coisa que eu falo muito. Se o mentorado consegue colher o resultado que ele buscou dentro do período de mentoria,
Cara, isso é muito massa para ele, isso é muito massa para ti. A chance dele querer continuar, inclusive, dentro dessa mentoria, renovar para mais um ciclo, para continuar sendo mentorado por você, é muito alta. Então, se vocês conseguem ter esse momento de sentar juntos, de analisar, de entender o que que funcionou, por que que funcionou, vamos colocar mais força, mais energia nisso daqui, vamos potencializar. Isso acaba sendo muito massa porque fortalece a relação, né? E estimula também essa pessoa a querer ficar dentro do teu programa de mentoria. E esse, inclusive, é o formato da minha mentoria, que é Experts, onde eu guio experts e empresários na construção de mais presença, mais autoridade e mais receita usando o poder do digital. E se você, inclusive, quer a minha ajuda, não só para estruturar a sua mentoria, mas para estruturar todo o restante do caminho, o link de aplicação para Experts está aqui, ó, na descrição do vídeo. Você vai lá, preenche a tua aplicação, que eu mesmo vou ler e entre em contato contigo para a gente alinhar aí os próximos passos. E se investir numa mentoria for um passo que você sabe que envolve investimento maior e não tá no teu momento, se você quiser algo mais acessível e mais pronto ali para assistir, eu também tenho um curso chamado Box do Mentor 5D, com mais de 30 ferramentas para você criar, vender e entregar seu programa de mentoria. E o link também está aqui na descrição desse vídeo. É só você tocar lá, garantir teu acesso e já começar a assistir todo o material. Se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, você está fazendo errado, né? Você sabe. Então, ó, toca aqui embaixo no botão de se inscrever, ativa a notificação, porque você ganha, porque o YouTube vai te avisar sempre que eu subir um conteúdo novo, você já entendeu que eu entrego, né, o ouro por aqui, e eu ganho também, porque você me ajuda a crescer aqui no YouTube e ser entregue cada vez aí para mais pessoas, beleza? No mais, deixa o meu abraço para ti, valeu e parabéns por ter ficado até aqui, e eu te vejo ao longo dos próximos vídeos aqui no canal.